A capital, Kiev, amanheceu sob fortes saraivadas de mísseis e bombas da Rússia não sentidas desde junho deste ano. O Área Militar relatou no site areamilitarov.com em vídeo um ataque centrado na importante ponte que liga a Rússia à Crimeia na madrugada de sábado 8 de outubro. Ocasionado, segundo a Rússia, há evidências também em claras imagens de segurança da ponte por um caminhão-bomba que explodiu no trecho final do percurso na região de Azov e Rússia. Trata-se da ponte de Kerch, de 3,3 bilhões de libras esterlinas, construída pela Rússia e possui 19 quilômetros de comprimento, que tornou-se um símbolo do revanchismo russo e tem sido usada para transferir tropas, armas, equipamentos e combustível da Rússia para a Ucrânia durante a atual invasão. Porém, a Rússia minimizou os danos graves da explosão da ponte, que efetivamente cortou por horas a rota mais direta para levar suprimentos ao sul da Ucrânia. E no mesmo dia do ataque, foi reaberta para o tráfego de veículos. A Rússia assumiu a responsabilidade por uma série de explosões que abalaram a capital ucraniana nesta segunda-feira, 10 de outubro. O ataque à ponte de Kerch realmente não foi engolida pela Rússia. Um alerta de ataque aéreo na capital ucraniana, Kiev, foi soado nesta segunda-feira. Este alerta começou às 6h47 horário local da manhã e terminou às 12h15. A capital da Ucrânia foi novamente atingida por vários mísseis russos pela primeira vez desde junho. Mais de 8 pessoas foram ceifadas na explosão. Equipes de resgate ainda estão vasculhando escombros de edifícios para encontrar sobreviventes. Putin afirmou que os ataques mortais e mísseis na segunda-feira contra as cidades na Ucrânia foram uma retaliação por sua ação terrorista contra o território russo, ou seja, o ataque à ponte de Kerch neste final de semana que ele anexou em 2014. O prédio que abriga o consulado alemão na capital ucraniana também foi atingido por um ataque de mísseis, informou o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. Acredita-se que um total de 83 mísseis foram disparados contra a vizinha pela Rússia só na segunda-feira. Este é um aumento em relação ao número anterior de 75. O último foi relatado pelo Ministério da Defesa ucraniano, que disse que 43 desses mísseis foram derrubados pelas forças ucranianas. As explosões foram observadas em várias cidades na segunda-feira, com quedas de energia e falta de abastecimento de água em Lviv, Kharkiv e Sumy. Vladimir Putin disse que os ataques mortais e mísseis contra cidades na Ucrânia foram uma retaliação por sua ação terrorista. Em comentários televisionados, o presidente russo disse que Moscou lançou ataques e mísseis de longo alcance contra a infraestrutura de energia, militar e de comunicações da Ucrânia na segunda-feira. Disse ainda que foi uma retaliação por um ataque à ponte que liga a Rússia à península anexada da Crimeia no final de semana. Ele continuou alertando ainda: se os ataques continuarem contra a Rússia, a resposta será dura. As respostas serão da mesma escala que as ameaças à Rússia. Ele disse que continuarem contra a Rússia porque ele considera as áreas anexadas pertencentes ao território russo. No caso de novas tentativas de realizar atos terroristas em nosso território, a resposta da Rússia será dura. Putin falava em uma reunião do Conselho de Segurança nesta manhã de segunda-feira. Não se sabe ainda quais locais que os mísseis partiram, exceto aqueles que foram despejados por caças. Há muitas evidências que tenham sido disparados também por navios posicionados no Mar Negro em Azov. Isso porque a Rússia anunciou testes de mísseis táticos sendo lançados de um navio de guerra ainda não identificado. As imagens publicadas pelo Ministério da Defesa da Rússia na manhã de segunda, mostrando o que afirma ser um navio de guerra russo disparando mísseis em um local desconhecido, aumentaram as possibilidades dos mísseis terem partido deste ponto. Não somente Kiev sofreu pesadas baixas, outros bombardeios russos foram sentidos em regiões importantes no sul da nação em guerra. O teste de míssil por navio veio em meio aos bombardeios russos em cidades ucranianas com bombas, com várias mortes relatadas e danos em infraestruturas críticas. Pelo menos 10 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em uma onda de ataques de mísseis russos na região de Dnipro. A polícia ucraniana disse que pelo menos 60 pessoas ficaram feridas, mas se acredita que ambas as contagens devem aumentar.
As imagens são surpreendentes e mostram a cidade central de Dnipro atolada em escombros e poeira. Dnipro fica às margens do rio Dnipro e é uma cidade industrial que antes da invasão abrigava 1 milhão de pessoas. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, respondeu aos comentários de Putin dizendo: "Não, Putin, não foi provocado para desencadear o terror dos mísseis." Putin afirmou que os ataques mortais e mísseis na segunda contra cidades na Ucrânia foram uma retaliação por uma ação terrorista contra o território russo. Mas Kuleba refutou isso, dizendo que esse absurdo de ser provocado deve parar. Ele não precisa de nada para provocá-lo para cometer crimes. A partir de agora, várias cidades ucranianas estão sem energia e abastecimento de água após os ataques, que a Ucrânia diz ter como alvo infraestruturas e pessoas. Enquanto isso, o Kremlin disse que Vladimir Putin pode se encontrar com o presidente turco Tayyip Erdogan em uma cúpula de segurança no Cazaquistão nesta semana. Um porta-voz disse que é possível que a dupla possa discutir propostas de negociações com a Ucrânia. E acrescentou ainda que Putin se encontrará com o chefe da Agência Nuclear das Nações Unidas, Rafael Grossi, nesta terça-feira, na Rússia. Vale a pena notar que a onda de ataques ocorreu dias depois que o Ministério da Defesa russo nomeou um novo comandante sênior para sua operação militar na Ucrânia. O chefe da Força Aérea, General Sergei Surovikin, recebeu o cargo no sábado, após uma explosão na ponte da Crimeia. Outro ponto a ser destacado foi a ordem de Moscou evacuar parcialmente civis das áreas da Ucrânia. Provavelmente era o prelúdio para os ataques desta segunda-feira. De acordo com o respeitado jornal Associated Press, Sky News e também a ABC News, uma autoridade em uma das 4 regiões anexadas à Rússia na Ucrânia anunciou uma evacuação parcial de civis, que foi relatado também aqui no Área Militar. Restam algumas fases para Putin virar a mesa e definir suas áreas livres e forças ucranianas. Ouçam bem, a primeira fase seria mudar o comando das tropas na vizinha. Segundo, o uso de armas táticas convencionais, como a de segunda-feira. E terceiro e última opção, o uso de armas táticas nucleares. Ao que parece, a primeira fase já começou e a segunda fase parece estar se caminhando neste momento, com salvas e avisos do Kremlin com esses bombardeios e ataques. Nossas análises e informações seguem diariamente. Se possível, conto com a sua colaboração doando qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.